Aleluia, amados. Amados, vamos falar uma palavra a respeito de prosperidade. Você gosta de prosperidade? Prosperidade é o todo do Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz um todo. Prosperar é crescer, é desenvolver. Amém? Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não dá para baixar um pouquinho mais, não? Se eu atrever a falar um pouquinho mais alto, vai estrondar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gênesis no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, prosperidade está intimamente ligada à obediência. E às vezes as pessoas não obedecem porque não entendem, não têm revelação. A gente tem falado muito sobre isso. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas ela não se revela ao coração da pessoa. E a pessoa fica tratando alguns assuntos meramente de forma mental. A fé, ela não é mental, ela é espiritual. Amém? Então a falta de revelação no coração às vezes leva as pessoas a não praticar algo, sabe? Se envolvem em muitos questionamentos. Mas, amado, quando a palavra se revela no nosso coração, meu Deus do céu. Amém? Bom, Gênesis no capítulo... Será que dá para baixar mais um pouquinho? Se puder, eu agradeço demais da conta. Continuo prendendo a voz sem poder. Aleluia. Glória a Deus. Só mais um tiquinho, pode ser? Tá bom aí para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Amém. Deus é o Senhor da palavra, amém? Amém. Ó, Gênesis no capítulo 12 diz assim, ó: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Debaixo dessa obediência, o Senhor diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4, ele obedece, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, Abraão obedeceu a Deus e ele vai prosperar. Alguém pode dizer assim: bom, mas a Bíblia está dizendo aí que ele pegou todos os bens que ele tinha e as pessoas que acrescentou, que trabalhavam para ele, então ele já tinha uma certa condição. Amado, nós não estamos falando de uma prosperidade meramente material. Nós estamos falando de uma vontade de Deus para a nossa vida, e essa vontade foi completamente cumprida na vida de Abraão debaixo de uma obediência. Amém? Então nós não estamos... É claro que Abraão vai crescer mais e mais economicamente. Tudo bem? Vamos até o 15. No capítulo 15 ele continua prosperando, amém? Prosperando? Sim, ele continua prosperando, porque a revelação de Deus vai aumentando para ele.
Quando a revelação de Deus, amado, vai aumentando para nós, vai abrindo mais revelação a respeito do plano, do propósito de Deus para a nossa vida, é sem dúvida que nós vamos prosperar em todas as áreas. Tudo bem? Então, primeiro Deus chamou Abraão, falou para ele sair da terra, do meio da parentela, e garantiu para ele que ia fazer dele uma grande nação, que ia abençoar ele, engrandecer ele, e abençoar os descendentes dele e tudo mais. É interessante que Deus fala para ele que vai abençoar a descendência dele, mas ele não tem filho, e aqui ele já está com 75 anos de idade. Quando Deus nos chama, é comum Deus fazer promessas, fazer um chamado, e a gente está debaixo de impossibilidades humanas. Vocês estão aqui? Amém. Espero que você pegue isso, para você sair daqui fortalecido e viver milagres. É muito comum quando Deus chamar as pessoas, ele faz uma promessa, mas as pessoas estão debaixo de uma impossibilidade humana, e ele faz a promessa. Então Abraão, ele estava debaixo de uma impossibilidade, ele já tinha 75 anos e não tinha filhos. Amém? No 15, no capítulo 15 diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Aonde é que eu estou? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor. Respondeu Abraão ao Senhor Deus: que me hás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que as pode contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então você vê aí que tem umas impossibilidades aí, e Deus chama, né, ele, e Deus vai fazer aliança com ele. Então a aliança, gente, a aliança que Deus faz, ela tem um poder muito grande. Se a gente cumprir a nossa parte da aliança, se bem que a nossa aliança quem fez foi Jesus, mas nós temos coisas a cumprir, certo? Mas veja uma coisa, amados, ele não tinha filhos e Deus falava de uma descendência. Agora Deus está falando com ele que vai abençoar ele e tudo mais, e ele questiona o Senhor: Senhor, você disse que vai me abençoar, mas eu não tenho herdeiro, você não tem me dado herdeiro, e um empregado que eu tenho, o melhor empregado que eu tenho é que vai ser herdeiro de tudo que eu tenho. E Deus diz para ele: de jeito nenhum, ele não vai ser seu herdeiro, o herdeiro vai ser aquele que vai ser gerado de você. Isso, toda aliança, ela vem com promessas. Sabia disso? Toda aliança vem com promessas. E o versículo 16 diz: ele creu no Senhor. Quando Deus disse para ele, aqui ele já está com mais de 75 anos de idade, bem mais. Quando Deus disse para ele: não é um empregado que vai ser o seu herdeiro, quem vai ser o seu herdeiro é aquele que vai ser gerado de você. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não questionou, ele simplesmente acatou o que Deus disse. Amém? O versículo 6 diz: ele creu no Senhor. Essa palavra creu quer dizer que ele assumiu o compromisso de se entregar a Deus e entregar tudo aquilo que ele era e que porventura viria a ser. Uma obediência, uma entrega. Abraão fez uma entrega de si mesmo, incondicional. Isso é muito sério. Isso vale para a gente hoje. Ele é o nosso pai na fé, ele é o nosso exemplo. Incondicional. Sabe o que é uma coisa incondicional? Quando a palavra creu,
Ele creu. O creu significa que ele se entregou a si mesmo de forma incondicional a Deus. É isso que quer dizer. E Deus ainda não fechou algumas alianças com ele. Vai fechar daqui a pouco. Então, essa palavra creu do hebraico, ela tem um significado de confiança amorosa, entregar-se intimamente, comprometer-se, compromisso incondicional. Porque algumas pessoas ficam de fora da bênção que já é nossa. Dias para trás a gente estava falando aqui da bênção. Todo crente é abençoado? Sim. Segundo a palavra de Deus, todo crente é abençoado. Outra coisa é a manifestação disso que a Bíblia está dizendo. Você já é abençoado. Amém? É como a gente já falou a respeito da presença. A gente pode estar num culto, por exemplo, nós estamos aqui, estamos em poucas pessoas, mas a presença de Deus está aqui. Uma coisa é a presença estar, outra coisa é a presença se mover, se manifestar. Entende isso? Então, uma coisa é, a Bíblia diz, todo crente é abençoado. Mas outra coisa é, mas cadê a manifestação disso? Mas, amado, muitas pessoas não têm se entregado incondicionalmente ao Senhor. Muitas pessoas estão servindo ao Senhor com muitas reservas. E se Abraão, amado, é o nosso exemplo, ele é chamado de o pai da fé, fala que nós que somos da fé, nós é que somos filhos de Abraão. Também nos incentiva a andar nas pegadas de Abraão, nosso pai. Ele se entregou incondicionalmente. Então, quando ele se entregou incondicionalmente, vai acontecer uma coisa, Deus vai entrar em aliança com ele. Você está pronto? Amado, eu desejo mesmo que Deus possa encontrar lugar no seu coração e que Ele lhe dê espírito de sabedoria e de revelação para você extrair coisas gloriosas do que vai se falar nessa noite. Ele se entregou incondicionalmente, ele não fez negócio com Deus. É interessante que do versículo, vamos continuar aqui, o 7 diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então a primeira coisa que Deus está fazendo aí, já prometeu o menino, já prometeu descendência, né? Já prometeu um filho para ele. Diz que ele vai ter um filho, diz que ele vai gerar um filho. Esse filho que ele vai gerar não é Ismael, é o que vai acontecer daqui a pouco. Mas diz que ele vai gerar um filho, é o filho da promessa. Diga, toda aliança tem promessas. Tem. A gente vai ver isso já já. Então, falou agora que vai dar essa terra para ele. Versículo 8 diz: perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Agora ele está falando da terra. Tudo bem, Senhor, eu vou ter um filho, eu vou gerar um filho. Tudo bem, tudo ótimo. Agora Deus está falando da terra e ele pergunta para o Senhor, ele não está incrédulo. Ele fica maravilhado e pergunta: Senhor, como que eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Respondeu-lhe, o Senhor respondeu para ele: toma-me. Quando Deus disse toma-me, né? Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Então ele fez o que Deus falou. O que é isso aí que ele fez? Quando Deus mandou ele pegar os animais e matar os animais, aquilo ali, amado, no Antigo Testamento, lá naquele tempo, era a forma de fazer alianças. Eles faziam aliança dessa forma. E quem criou a aliança foi Deus. Quem criou o pacto foi Deus. Amém? Amém. Então aqui Deus vai fazer uma aliança com ele. Do versículo 12, você conhece, vai cair um sono profundo e Deus vai passar no meio dessas... vai fazer promessas para ele, vai passar no meio desses pedaços, fazendo uma aliança com ele. No versículo 18 diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, tua descendência dei estas terras, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus fez uma aliança. Percebeu que Deus está prometendo coisas para ele? Sim. Agora não esquece uma coisa, amado, a palavra creu.
que a gente viu ainda há pouco, no 15:6, é entrega incondicional. Deus fez aliança, ok? Tá dando para entender? Aleluia. Vamos lá no 18. Bom, Deus prometeu o menino para ele, o tempo se passou, isso não foi do dia para a noite. Abraão creu em Deus, se firmou na palavra de Deus, e está chegando o tempo de Deus cumprir o que prometeu. Amém? Agora, eu quero te falar uma coisa a respeito de aliança. O que leva a gente a entender bem, ter mais assim um entendimento sobre a aliança de Deus, a aliança que Deus faz, e nós temos uma aliança em Cristo. Quem fez a nossa aliança, né? Foi Cristo que fez a aliança por nós. Ele foi o nosso representante, tudo bem? Dá para entender isso? Nós não tínhamos condição nenhuma de fazer aliança com Deus, ok? Então, uma coisa que reporta bem, que retrata bem assim essa aliança com Deus, é o casamento. O casamento, ele tem promessas. Você sabia disso, né? Tem promessas. As duas partes. Bem? 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, não precisa ir lá agora. Uma aliança entre duas partes, e falando assim dessa aliança de Deus, isso aqui chama-se aliança de sangue. Deus fez uma aliança de sangue com Abraão. Como é que a gente sabe que ele fez aliança de sangue? Porque animais derramaram sangue. Animais foram sacrificados para fazer essa aliança. Está entendendo? Essa aliança que foi feita, e geralmente alianças são feitas assim, a gente vê isso no casamento. Presta bem atenção. A parte mais forte da aliança, ela tem a função de proteger o mais fraco. Vocês estão entendendo? Uma aliança é feita, quando uma aliança é feita, a pessoa mais forte, ou o grupo mais forte, enfim, a sociedade mais forte, sei lá como seja, ela tem a função de proteger o mais fraco. Custe o que custar. Quem está aqui diz amém. Custe o que custar. Ok? Agora, numa aliança, eles têm tudo em comum. Por exemplo, no casamento, levando para a aliança do casamento, é estranho quando as pessoas são casadas e eles dizem: suas dívidas, minhas dívidas. Você com as suas, eu com as minhas. Seu cartão, meu cartão. Meu dinheiro, seu dinheiro. Não se mistura. Esse casamento, ele é uma falácia. As pessoas entraram em aliança, fizeram uma aliança, e elas não entenderam, e é muito triste ver pessoas que fazem aliança. Como é importante a gente entender as coisas. As pessoas fazem aliança de casamento, e ali no afã de que estão apaixonadas e tudo mais e tal, elas não analisam essas coisas, elas não sabem, não procuram entender essas coisas. Mas o casamento reflete bem essa aliança de sangue que Deus fez. Porque a parte mais forte, a Bíblia diz que o homem, ele é a parte mais forte. Se ele é a parte mais forte, é ele que protege a esposa. Não é a esposa proteger ele protege a esposa, porque ele é a parte mais forte. Ele também é o provedor, ainda que ela trabalhe fora, mas ele tem a graça de Deus para ser o provedor. Quem está entendendo? Amém. E isso é uma aliança. Agora, tudo que o homem tem, pertence a quem? E tudo que a esposa tem, pertence ao marido. Agora entende uma coisa: no casamento, essas coisas só vão ser acessadas quando houver uma extrema necessidade. A mesma coisa a aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança que foi feita com Abraão, ela é nossa hoje.
As promessas que foi feita a Abraão, hoje elas pertencem a nós. Entende bem, pega esse conceito do casamento e o conceito da aliança de Deus. Porque se você entender isso, se isso for revelado no seu coração, hoje você resolve o problema de não estar abençoado na manifestação. Entende isso? Então Deus é fantástico demais. Então ele fez essa aliança com Abraão. Quem era o mais forte da aliança? Deus. Agora, dentro da aliança, Abraão entendia, quando Abraão se entregou incondicionalmente, aí, querido, o cara tem que ter, a mulher tem que ter revelação dentro do coração, porque senão vai ficar, sabe, um relacionamento meia boca, ou às vezes até um relacionamento que nem vai acontecer. E esse é o problema de muita gente estar na igreja e não viver em paz, não viver abençoado, a bênção não vir, as coisas não acontecer, não haver evolução, não haver crescimento. Entende? Por causa de entendimento de como funciona essa aliança. A nossa aliança com Deus é maravilhosa. Ele é o mais forte, ele nos protege. Então, dentro da aliança do casamento, o marido protege e sustenta. Inclusive Jesus falou isso, aliás, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 6. Acho que é Efésios capítulo 6, isso mesmo. Entende? Então a parte mais forte ela protege e ela sustenta. Então, amados, nós somos protegidos e sustentados por Deus. É a mesma coisa com Abraão. Eu sou mais forte, então Abraão, eu te protejo e eu te sustento. E Abraão, como ele se entregou incondicionalmente a Deus nessa aliança, o que aconteceu? Ele foi bem sucedido em tudo. Até nas coisas que ele fez errado, no final Deus foi lá e conseguiu ajudar ele a consertar. Então ele é um modelo de cristão bem sucedido. E a gente está falando de prosperidade, e a gente não está falando de prosperidade meramente econômica e financeira, mas a gente está falando de uma pessoa, de um cristão, ou de uma pessoa que debaixo dessa entrega incondicional evoluiu, cresceu, se desenvolveu em todas as coisas, ou seja, prosperou. Vocês estão entendendo? Mas a parte mais fraca, como a gente falou do casamento, a parte mais fraca também tem as suas responsabilidades, tem seus direitos, mas tem suas responsabilidades também. Então, se o mais fraco precisa de alguma coisa do mais forte, o mais forte vai dar. Mas se o mais forte precisar de alguma coisa do mais fraco, o mais fraco vai dar a parte dele. E geralmente se pensa que por ser mais forte, por ter mais condição, o fraquinho nunca vai precisar ou melhor, o fortão nunca vai precisar do fraquinho. Por quê? Porque o fortão tem tudo. É o supridor, é o protetor, ele é tudo. Não é assim que se pensa? Esse é o problema de muita gente na igreja. Só quer tirar de Deus, pensa que não tem nada a oferecer. Por isso não evolui, por isso não cresce. Está sempre esperando Deus trazer alguma coisa. Não funciona. Nós estamos dentro de uma aliança superior. Se a aliança de Abraão era boa, a nossa é superior. Superior. Mas nós temos a nossa parte nessa aliança. Está entendendo? Abraão está protegido. Abraão foi em guerra, tirou lá o sobrinho dele que foi sequestrado lá, os caras levaram. Ele pegou um exército que ele tinha em casa, para você ver como o camarada é bem sucedido. O cara venceu, parece que 5 exércitos, se eu não me engano, ele lutou com 5 exércitos, com 318 homens. Ele venceu, de tão abençoado que a pessoa é. Porque se entregou incondicionalmente. E a gente vai ver essa entrega incondicional daqui a pouco. Quando a gente chega no 18, no versículo 9, está escrito assim, né? O Senhor aparece aqui para Abraão, vem falar com Abraão. Abraão oferece uma oferta e tal, eles vêm tratar de um assunto, eles vêm tratar de 2 assuntos. Um assunto é a respeito daqui a um ano, Deus vai dizer para ele, daqui a um ano a promessa que eu te fiz vai se cumprir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você já imaginou aquilo que Deus te prometeu hoje, Deus chegar para ti e dizer, rapaz, esse ano eu cumpro a promessa que eu te fiz? Bom demais, não?
E outro assunto que eles vão tratar, que é a questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Como Abraão se entregou incondicionalmente a Deus, e ele estava cumprindo todos os requisitos que Deus esperava de um homem na terra, Deus não podia fazer coisas na terra sem comunicar ao homem que ele confiava. É o nosso papel hoje, irmão. Deus, para fazer alguma coisa, precisa falar àqueles a quem ele confia. E pouca gente, em vista dos que estão aí sem saber nem o caminho de Deus, sabe nem o que Deus está falando. Então Deus vem e fala no versículo 9, eu quero pegar o versículo 18, versículo 9 diz: então lhe perguntaram. Quem perguntou para ele? Os 3 homens. Um dos 3 lá perguntou para ele. Provavelmente foi Jesus que perguntou. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Viaja comigo. A gente vai falando, você vai viajando, né? É como se você estivesse lá. São geradas imagens. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás deles. Ela estava assim, ó. Será que ela estava bisbilhotando? Bom, eu não sei. Jamais vou chamar a mãe de bisbilhoteira, Deus o livre e guarde. Mas ela estava lá de trás da porta ouvindo. O que esses homens estão falando com o meu marido? Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara já não estava todo o costume. Sara já não tinha mais relações sexuais, e Sara também já tinha passado o tempo de ser fértil. Sara e Abraão estavam velhos. 12. É de rir. Você já imaginou Deus chegar para você agora, de repente, que sua reação seja essa? Deus chegar para você e falar para você, ó, sei lá o que você está esperando, o que você está buscando, Deus dizer uma coisa tamanha, tão gigante para você, de repente sua reação pode ser rir. Né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, ou seja, dentro dela, ela segurou a boca e riu por dentro, né? Por pouco, ela, né, não dá para fazer com a boca, então vou fazer por dentro de mim, e se segurou, porque se ela risse mesmo para valer, eles iam ouvir, né? Mas eles sabiam que ela estava rindo. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, ela ria e dentro dela ela dizia consigo mesma, depois de velha, diga velha, diga-se a palavra velha, está escrita bem aí. Então Sara estava velha. Amém? A gente perseverar incondicionalmente naquilo que Deus disse, é certo que Deus vai poder cumprir a palavra dele. Porque existem promessas que elas são incondicionais. Existem coisas que Deus vai fazer que não depende da gente, são coisas que tem que acontecer, que tem que mover. Mas a maioria das coisas que Deus nos fala, nós temos que cooperar com Deus. Ou seja, nós precisamos perseverar, precisamos ser encontrados no lugar, no tempo do cumprimento dessa promessa. Eles permaneceram e eles estão ouvindo isso agora. Então ela estava velha, né? Depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, o Senhor, era Jesus aí. Disse o Senhor a Abraão, né? Por que se riu Sara dizendo, será verdade, darei ainda a luz, sendo velha? 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Por que para nós a gente enxerga como muitas coisas que não vão acontecer? Na minha própria experiência, irmãos, tudo que foi muito difícil de eu entender e crer que Deus ia fazer foram os momentos em que eu andei mais longe da comunhão com Ele. Porque Abraão, ele é um exemplo de comunhão. Essa fé toda, né, essa fé monstra que a gente vê que Abraão tem,
Não é a fé de que Deus falou um dia e ele não cultivou estar perto de Deus. Ele andava o tempo todo perto de Deus. E Abraão, amados, não tinha essa palavra que nós temos hoje. Nós temos toda uma Bíblia, uma palavra compilada que nos direciona, que nos aponta. Se tem alguém, amados, que não pode errar o caminho, somos nós. Abraão podia até errar, porque ele não tinha uma Bíblia dessa, mas nós temos tudo. Então Sara, receiosa, não, digo 14, né? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receiosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que você estava rindo do que eu estava falando, mas é verdade. Daqui a um ano você vai estar com o menino nos braços, ok? Bom, não é isso, né? Estamos falando de prosperidade. A mulher estava velha. Isso é prosperidade, irmão. Prosperidade é Deus acabar com a esterilidade que há na vida da pessoa, irmão. E deixa eu te dar uma boa notícia, irmão. Em Cristo Jesus ele acabou com toda a esterilidade. Se ele acabou com toda a esterilidade, por que eu ando vivendo as mesmas lutas de sempre? Querido, é muito fácil. Lembra que Abraão, a palavra creu, lá do 15, do 15:6, a palavra creu significa entregou-se a Deus incondicionalmente. Deus fez aliança, e quando Deus fez aliança, ficou bem certo. Eu te sustento, eu te protejo, eu sou mais forte, mas fica sabendo, tudo que é meu é teu, mas tudo que é teu é meu. O dia que eu precisar de ti, fraquinho, eu vou te pedir. Abraão era o fraquinho, irmão. Deus era o fortão. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, será que precisava de alguma coisa de um homem desse? Precisava, irmão. Numa aliança, amado, é a mesma coisa. Quando a gente estudou o caráter de Deus, a gente aprendeu isso. Numa aliança, há direitos e deveres. Dentro de uma aliança, Deus se propôs proteger, Deus se propôs a sustentar, e aí a pessoa fica, bom, não precisa de mais nada, tem a nossa parte. E Abraão vai encontrar a parte dele. Agora Deus veio, diga, Deus só pode pedir aquilo que Ele mesmo nos deu. E Deus vai pedir para Abraão algo que Ele deu para ele. Amém? 21, vamos no 21. Está sendo bom para o seu coração essa palavra? Amém. Diga, eu posso confiar em Deus tranquilamente. Amados, se entregar ao Senhor incondicionalmente você vai ter que fazer aquilo que a aliança exige que você faça. E uma das coisas que a aliança exige que você faça é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba no teu próprio conhecimento. Enquanto, amado, você estiver andando pelas suas ideias, o fracasso é certo. Parece que não é uma palavra boa, irmão, para um dia de quinta-feira. Enquanto a pessoa anda, amado, nas suas ideias, as coisas não dão certo. Porque quando nós nos entregamos incondicionalmente ao Senhor, Ele tem seus planos e os seus propósitos. Amado, eu vou te dizer uma coisa: qualquer coisa que Deus tenha para mim e para você é infinitamente melhor do que aquilo que nós temos. Amém? Então, amado, você pode viver uma vida de descanso e uma vida de prosperidade, de coisas chegando, de pessoas te abençoando, de seu nome sendo citado, de Deus agindo em meio à tribulação, de Deus te livrando, de Deus te dando graça, porque você está debaixo incondicionalmente dessa aliança que Cristo fez por nós. Mas se você, amado, ainda é um cabeça dura, que vai andar pelas suas ideias, eu vou te falar uma coisa. Certa feita, quando Deus encontrou com Paulo, ele disse: Paulo, Paulo, por que me persegues?
Ele disse: quem és tu, Senhor? E ele não respondeu. Ele disse: eu sou Jesus a quem persegue. E eu te digo uma coisa, rapaz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, amado, uma vez que estamos em Cristo, Ele tem um plano e um propósito. Amado, Deus não mandou você andar ansioso, preocupado, queimando seus neurônios, dormindo pouco, com dor de cabeça, com a saúde, as plaquetas baixas, não sei o que tem, colesterol alto, tudo desregulado, tudo fora do eixo. Ei, rapaz! Irmão, se tem uma coisa que eu tenho orado por essa igreja, é por Espírito de Sabedoria e Revelação. Vocês que vieram da matéria oração, vocês ouviram muito a respeito disso. Espírito de sabedoria e de revelação, Espírito de sabedoria e revelação, revelação, amado. Mas eu costumo dizer, revelação de quê, pastor? Revelação de Cristo dentro de mim, revelação de Cristo dentro de mim, revelação de Cristo dentro de mim. Amado, revelação de Cristo dentro de mim é eu saber, eu estar sensível. Amados, ver uma pessoa confiante, uma pessoa que você olha, como é que pode essa pessoa estar confiante desse jeito? Meu Deus, tem que botar ar-condicionado, tem que fechar vidro, meu Deus, tem que fazer altar, meu Deus, a pessoa está aí, parece que não tem sangue na veia. Eu tenho sangue na veia, amado. O negócio, amado, é que eu preferi confiar incondicionalmente nele. Foi ele que disse: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Foi ele que disse, irmãos, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amado, uma coisa que eu oro por vocês dessa igreja e por essa multidão é espírito de sabedoria e de revelação. Revelação de Cristo, revelação no coração. Porque tantas pessoas estão vivendo fora do plano e do propósito de Deus, se cansando à toa, gastando a força à toa. Quanto mais força faz, mais longe fica. Por falta, amado, de revelação no coração, de confiar incondicionalmente. Confiar, amado, não é ficar parado esperando cair na cabeça. Confiar é saber no coração o que fazer. Se é para andar, se é para ficar quieto. Amém? Dá para entender um negócio desse? E Deus vai dizer para ele: daqui a um ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar com o menino nos braços. Vamos lá no 21, já chegamos no 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Está aqui, né? Olha, não dá vontade de dançar? Porque Deus para algumas pessoas é uma pessoa longe. Eu já vivi isso, amado. Olhar para as promessas de Deus assim, rapaz, isso é uma coisa tão longe, tão difícil, tão complicada, isso aí. Será que Deus está me vendo? Será que eu presto mesmo para isso que Deus está falando? Eu não tenho qualificação nenhuma. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Diga, ele disse. Ele disse. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Diga, ele me disse. Ele me disse. Vai cumprir. Porque é impossível Deus mentir. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Quero te fazer uma pergunta. O que foi que Deus te prometeu? Irmão, o que Deus prometeu para você, no mínimo, tinha que estar de dia e de noite na ponta da tua língua. De dia e de noite. Amado, o que faz você crer, é você agir no princípio da fé. Amém? Porque a gente crê, a gente fala. Quanto mais fala, mais convicção. Mais convicção, mais convicção. Mais convicção, mais descanso. Mais convicção, mais descanso. Mais convicção, mais descanso. Mais convicção, mais descanso. Amado, nesse descanso de Deus, se Ele te mandar plantar bananeira, sair correndo, seja lá o que for, nada te cansa, tudo tem graça. Tudo tem graça. Amado, toda coisa que a gente faz que a graça não está, só nos leva para baixo, só nos cansa,
tira a nossa força, nos deixa acabado, é pesado demais. Mas o que Deus manda fazer, amado, é leve, porque Ele manda graça. Eu costumo dizer, eu falo muito isso aí para vocês que moram longe, eu ouvi muito, eu falei assim, cara, se foi Deus, tá aqui uma prova disso, se Deus mandou você congregar em Sobradinho, ô amigo, eu sei quem é esse Senhor que diz, vai congregar em Sobradinho, é o Deus que dá graça, graça, graça. Porque, amado, Deus pode mandar você congregar, congrega bem na igreja do lado, e você ainda quebra, ainda faz. Amado, deixa eu te lembrar uma coisa, a palavra creu, lá do capítulo 15, versículo 6, se eu não me engano, acho que é o versículo 6, né, pastor? Versículo 6, a palavra creu lá, significa entregou-se completamente a Deus, de forma incondicional. Então, amado, quando Deus te entrega algo para fazer, amado, você precisa fazer com amor, com carinho, com zelo, com expectativa. E graça é liberada, e graça é liberada. Agora, amado, toma muito cuidado, porque eu já passei por essa experiência de Deus mandar fazer uma coisa, e eu vou, e aí daqui a pouco se distraía, estava distraído, daqui a pouco eu estava longe do que Deus falou, e o preço foi alto demais. Muito alto, é muito pesado demais. Quem está entendendo? Amém. 3. Ao filho que lhe nascera, que Sara dera à luz. Desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Visitou o Senhor como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. 2. Sara concebeu, deu à luz a um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs a Abrão o nome de Isaque. Abrão circuncidou o filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia... Amado, deixa eu te falar uma coisa, Deus quando fala, Ele não está pedindo favor não. Se você é daquele tipo de crente moderno, que se enganou com a doutrina que tem por aí, de que Deus está pedindo favor, Deus não pede favor para mim. Um dia desse, amado, eu estava orando aqui na igreja, atento, né, buscando em Deus, Pai, você está querendo que seja feita alguma coisa? Tem um plano, tem um propósito, e para cumprir plano e propósito, eu preciso saber os passos que o Senhor deseja, e orando, isso foi numa segunda, numa terça-feira, quando eu abri os olhos, o Senhor respondeu que eu estava orando na segunda. Vá para a escola. Ele não disse, olha meu filho, por favor, eu queria pedir um favor para você. Ele não disse isso, chegou e disse, vá para a escola. E eu prontamente obedeci. Sabe, amado, eu não sou melhor do que ninguém não, mas sabe que a gente vai ficando cada dia melhor nesse negócio de obedecer, de conhecer a Deus. Amado, quanto mais a gente se propõe a conhecer a Deus, vai ficando mais fácil, a gente vai conhecendo o Pai, sabe como Ele é, e a vida vai ficando leve. Agora, amado, ficar parado e não avançar em conhecer o Pai, amado, o Pai é revelação. O Pai é revelação e é dia após dia. Lembra que o Antigo Testamento já disse o profeta, conheçamos e prossigamos. E na nova aliança nós temos uma revelação a respeito de Cristo. Aí ela vai dizer assim, né, o 6, disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouve isso, rir-se juntamente comigo. 7, acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora o poder de Deus é demais, é grande demais. Eu não sei como é que vocês estão pegando essa palavra aí. Não faço ideia como que essa palavra está chegando no seu coração. Pode ser que ela esteja chegando no seu coração com muito fogo, com muito fervor, né? Ou pode ser que você esteja ouvindo ela de forma, ai que saco, vim hoje na igreja e tal. Caraca, meu irmão, você não sabe a revelação que está rolando aí, ó.
A gente não tem tempo, né, de ver tudo aqui, mas depois daqui vai acontecer um incidente, tipo o que aconteceu a primeira vez. Lembra que Sara, uma vez eles entraram, acho que foi na terra do Egito, e Abraão disse para ela, ó, nós vamos entrar numa terra perigosa. E lá os caras, principalmente o rei, quando o rei vê uma mulher bonita, ele toma a mulher para si, e assim, tu vai dizer lá que tu é minha irmã, lembra disso? Sabia que vai acontecer de novo? Depois dela ter o menino, depois dela ter o Isaac, vai acontecer de novo, o cara vai tirar ela de Abraão, ok? Beleza? Tudo bem? Pensa comigo aqui, qual é o camarada que vai se encantar pela beleza de uma mulher de 90 anos? Tudo bem, se ele fez isso por Sara, ele não é o Deus o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente? Cara, ele é o Deus da nossa aliança. Foi ele que disse, por acaso tem impossíveis para mim? Sabe, amado, a fé das pessoas às vezes é fraca por falta de estar, lá, meditando. Encher o coração até transbordar e deixar sair pela boca. Deus não tem pessoas que Ele ama mais e abençoa, não. A bênção de Deus, quem faz acontecer, amado, é nós, não é Deus. O que é a bênção de Deus? Amado, a bênção de Deus é um poder que está aí, disponível para qualquer um que acessar. Querido, se você tem dinheiro no banco, você pode pegar o seu telefone celular e fazer uma operação porque você tem dinheiro. Ou você pode passar um cartão no caixa eletrônico e sacar dinheiro. Você saca porque você tem. Você saca porque você está ativo. Amado, a bênção de Deus, ela é assim. Amado, deixa eu te falar uma coisa, antes de manifestar alguma coisa, tem que manifestar por dentro de nós certeza. E a certeza de Deus, amado, coloca a gente por dentro, para cima. O coração alegre, amado, aformoseia o rosto. Está na hora, amado. Querido, me desculpa, mas meu Deus do céu, você não pegou nada dessa palavra? Amado, o Deus que fez aliança com Abraão, ele disse para Josué assim, ó, o Deus que fez aliança com Abraão, quando chegou na época de Josué, ele disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por que está escrito isso? Está escrito, amado, para que o povo da igreja entenda, assim como Deus foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com Moisés, foi com Josué, Ele é comigo. Ele é com você, amado. Agora, amado, Ele se manifesta quando você enche o seu coração da palavra dEle e deixa sair pela sua boca. Convicções, amado, convicções são geradas dentro de nós dessa forma. Quando nós geramos convicção e de lá, amados, se você chegou na convicção, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não cai da convicção. Porque como eu tenho falado esses dias aqui na igreja, tudo que Satanás precisa para derrotar um crente, é ele botar na boca a doutrina do diabo. Eu não tenho, eu não posso, tá chato, tá ruim, quanto tempo, eu não aguento mais. Não é isso que faz Deus se mover. Deus, amado, não vai se mover por você por pena. Aí eu tô com dó dele, eu tô com dó dela porque tá sofrendo muito. Não é isso que faz Deus se mover. O que faz Deus se mover em nosso favor, o poder dele entrar em nosso favor é fé. É fé, amado. Esquece querer acessar Deus com sentimento, com palavras de tristeza, dizendo para Deus, ô Deus, você não está vendo que o meu coração, Deus, você não está vendo há tanto tempo. Eu estou vendo sim, mas não posso fazer nada, porque eu sou um Deus de fé. Eu sou pura energia chamada fé. E você é igual a mim, você tem uma medida de fé que eu botei dentro de você. Todo crente, amado, tem uma medida de fé. Todo crente, ninguém pode reclamar, eu não tenho fé. Deus já deu uma medida, agora pega essa medida e começa a sacudir. Começa a expandir ela, botando a palavra dentro de você. Está na hora, amado, de você pegar a Bíblia e começar a ver essas coisas grandiosas. Está na hora, amado, de você começar a ter intimidade com a palavra e chamar Abraão de seu pai. Eu não tenho dificuldade, amado, de chamar Abraão de meu pai, porque Deus falou para mim, ele é teu pai. Ele é o precursor, ele veio primeiro. Ele trilhou um caminho, ele já deixou escrito para você como funciona. E amado, a gente está falando de um homem do Antigo Testamento, um homem que não tinha o Espírito Santo dentro dele. Pelo amor de Deus, querido. É inadmissível a derrota.
Amado, é inadmissível a falta, é inadmissível viver fora do plano do propósito, é inadmissível, amado. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele, não tinha uma Bíblia, nós temos uma Bíblia, somos batizados no Espírito Santo, amado. Deus não tem desculpa para Deus, Ele fez tudo. Deus é bom. Pai, nós te louvamos e te bendizamos pela polícia. Abençoa a polícia, protege a polícia. Gostaram, não? E quando tiver esses vídeos abertos aí é bom, porque eu vou vendo e vou abençoando. Eu creio em mim. Querido, se você não crê em você, você tá gravando, né? Tá lascado, viu, irmão? Tá ruim para você. Então, amado, nós temos todo um amparo, nós temos... Rapaz, quando Deus chamou Sara para fazer o milagre, disse, daqui a um ano você vai segurar o menino, uma coisa extraordinária aconteceu com eles. Eles foram renovados, não foi só por dentro não, por fora. Como é que a gente sabe que eles foram renovados por fora? O cara lá, quando viu ela, mandou tirar ela de Abraão. Abraão ficou calado, porque ficou com medo de novo, igual daquela vez. Diz que tu é minha irmã, porque senão esses caras vão me matar. E por amor de mim, tu diz que tu é minha irmã. O cara foi lá e pegou ela. Aí Deus foi lá e tratou com ele. Devolve essa mulher para o marido dela, porque senão eu mato até você e sua nação. Ah, eu não sabia o que... Enfim. Ela ficou nova, porque nenhum homem, amado, vai querer para si, como parceiro, uma mulher de 90 anos. A palavra de Deus diz, amado, que com uma pessoa com 90 anos, a beleza dela já passou. A mulher ficou bela. Bela. Amado, quando eu meto a cara na Bíblia, eu vejo isso. A mulher ficou bela, renovada. Deus é um Deus de poder. Amém? Diga assim: minhas palavras que eu semeei ontem estão muito próximas de mim. Pode ser, amado, que aquele que você anda falando pode manifestar amanhã. Eu lhe pergunto, o que é que você está semeando no reino do Espírito? O que é, amado, que você está semeando no reino do Espírito? Amado, entenda uma coisa, não tem jeito. Amado, se eu fosse você, olha, amado, se eu fosse você, eu faria o que o pastorzinho Flávio fala para vocês todo dia. Meu Deus, eu vou orar Efésios capítulo 1, lá aquela oração, o Efésios 3, aquela oração, e o Colossenses 1, 9 em diante, eu vou orar aquela oração. Pai, eu venho a Ti, sabe, irmãos, eu digo assim para o Senhor, Pai, eu amo espírito de sabedoria e revelação, Pai, eu quero, irmão, já tem tempo que eu estou nessa estrada com essa conversa com Deus, Pai, eu não abro mão, porque eu tenho entendido, Pai, que espírito de sabedoria e revelação é se abrir dentro de mim coisas que eu preciso ver. Porque de repente, Pai, eu estou muito consciente desse mundo, de tudo que está em minha volta, e não estou tão consciente do mundo espiritual que me cerca, que é verdadeiro. O mundo que o Senhor disse, o mundo físico só veio a existir por causa do mundo espiritual. Quem está entendendo? Amém. Quando nós estivermos, amados, conscientes do mundo espiritual, coisas milagrosas vão acontecer. Mas enquanto, amado, as pessoas estiverem conscientes desse mundo, dessas situações, presas na situação, não olhando para Abraão, amado, se eu fosse você, eu sairia daqui hoje enculcadinho da Silva, sabe? Enculcado da Silva, mudaria até de nome, passaria para a família Silva, enculcado da Silva, com a palavra creu, que a gente viu lá atrás, a qual, segundo o hebraico, quer dizer que ele ficou completamente absorvido, entregue, rendido a Deus. Quem está entendendo? Versículo 20, capítulo 22, para a gente ir para casa, diga glória a Deus, que palavra foi essa de prosperidade?
prosperidade, essas alturas. Abraão já está rico demais. Abraão é aquele cara que para onde ele ia tudo dava certo. Se fosse para a esquerda, se fosse para a direita, se fosse para trás, para frente, tudo dava certo, tudo dava certo. Isso não é uma mentira, isso é uma condição que nos foi dada. A nossa aliança nos promete a mesma coisa que prometeu para ele. Agora Abraão era o fraquinho, Deus era o fortão. O fortão não precisa de nada não. Capítulo 22. A Bíblia diz, algumas pessoas dizem que Deus provou a Abraão. Amados, a gente não vê nenhum tipo de provação nisso aí não. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e ele diz, por a prova, não quer dizer que Deus colocou ele numa coisa ruim. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Ué, só me iludiu? Então vou voltar para a Bíblia então. Vai? Não vai não? Travou? Acrescentou Deus, toma o teu, olha lá, toma o teu único, a quem? Vamos lá, de novo. Abraão, acrescentou Deus, toma o teu Isaque, a quem? Algumas pessoas pensam que Deus estava fazendo isso. Eu já ouvi muita gente dizendo, Deus estava falando isso aí, estava doendo dentro de Abraão. Doendo nada, rapaz, que negócio de doendo. Deus estava falando com um cara convicto. Lá no Novo Testamento, lá que se revela, aqui não revela, lá no Novo Testamento revela que Abraão estava convicto que se ele matasse o menino, Deus ressuscitava, mas ele levava o menino de volta para casa. A entrega incondicional faz isso. Então Abraão não estava com medo, Abraão já imaginava, eu posso matar o menino, Deus está querendo que eu sacrifique o menino, eu levo ele de volta para casa. Porque Abraão cria que Deus ia ressuscitar o menino. Porque Abraão não sabia os planos de Deus. Abraão não sabia todas as coisas. A quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ó, a confiança condicional. Vai lá. Ele não está sofrendo. Você que ouviu essas pregações que diz que ele está sofrendo, o Novo Testamento deixa bem claro que ele não sofre, porque quem anda por fé não anda em sentimento. Fé é uma coisa, sentimento é outra. Sofrimento, sentimento não se mistura com fé. A Bíblia deixa bem claro que ele estava decidido, ele vai ressuscitar o menino, porque até usando a lógica, Abraão podia pensar, não faz sentido esperar tanto tempo, passar por tantas coisas, o menino está aqui e agora Deus simplesmente vai matar. Deus não é esse o caráter de Deus. Abraão conheceu o caráter de Deus, por isso confiou. Tá, vou levar. Próximo para nós ir para casa, diga glória a Deus, eu vou dançar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, de pronto levantou, vai congregar lá onde o vento faz a curva, de pronto, levanta, eu estou abençoado. Por quê? Porque incondicionalmente eu estou obedecendo. Por que não dá certo para as pessoas? Porque são moles, não tem um. Os abençoados, os cheios, os que têm a manifestação são aqueles que estão lá. Pode até chover canivete, o sangue dá na canela. Agora os que estão lá, não, é do meu jeito. Está contando couro de rato. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, poderia esperar 6 horas da manhã, levantou de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. É lá, vai para lá, e foi-se embora. Próximo, diga, eita, eu vou dançar nessa noite. Andou 3 dias, ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe, onde ele levantou os olhos, Deus testificou,
é aquele monte lá, vai lá e leva o menino lá. Próximo, então disse a seus servos, 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 esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado. Quem se enche da palavra, querido, se você não se encher, você está fadado à derrota. Quando a gente se enche, mas se enche. Você não está preocupado com amanhã, não. Você sabe que Ele vai prover, porque foi Ele que disse, aquele que confia em mim, de forma alguma ficará envergonhado. Olha só, voltaremos. O tempo todinho está dizendo que o cara confiava. Confiava porque tinha um relacionamento. Não estava de longe, era perto, junto o tempo todo. Próximo. Uhul! Tomou Abrão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abrão, seu pai, meu pai, respondeu Abrão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está? Onde está a simbologia para o tempo futuro? Onde está o Cristo que vai ser sacrificado no meu lugar? Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não sabia que ele era o sacrifício. Próximo. Respondeu Abrão. O diabo diz, você vai morrer pagando aluguel. Cale a boca, desgraçado, você não sabe de nada. Deus está provendo a minha morada. Respondeu Abrão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Um altar. Sobre ele dispôs a lei e amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Meu filho, você é o holocausto. Mas eu ainda estou crendo aqui que se eu te matar, Deus te ressuscita. Mas também estou crendo aí que pode aparecer aqui, sabe-se lá Deus da onde, não sei. Porque tua mãe era velha e antes mesmo, quando não era velha, desde menina, desde moça, já era estéril. E ele fez o que fez. Deixou nós assim novão, nós estamos aqui novo, olha só como nós estamos novo, né? Abraão não fazia mais filho, Deus renovou ele de uma tal maneira, ele fez Isaque, e depois da morte de Sara ele teve um monte de filhos, das quais um dos os medianitas, é filho de Abraão. Ficou fácil. Digo, menino, se eu te matar, Deus te ressuscita. Se não for para te matar, vai aparecer um cordeiro aí, porque Deus é incrível. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então lá vai, é agora Deus, está aí. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei. Ué, Deus não sabia não? Sabia. Eu vou te contar essa história aqui. Sei que temes a Deus, porquanto não... O fortão precisava que ele fizesse isso. Mais do que uma prova, eu não vejo isso como prova. Eu vejo isso como uma necessidade. Porque quando as pessoas fazem aliança, elas têm necessidade. E Deus tinha necessidade. Que necessidade que Deus tinha? Essa necessidade. Para que eu faça de você,
para que eu possa abençoar as nações futuras, fazendo de você pai das nações. Para que as nações sejam bem-aventuradas em ti, eu preciso que você faça isso agora. Teu filho é uma pré-figura do que vai acontecer, para que eu possa estabelecer definitivamente uma nação, que a nação ainda não existia. Para que eu possa estabelecer uma nação, eu preciso disso. Isso aqui tem um efeito espiritual. Eu preciso que você... Coisas espirituais são coisas cridas, para que depois sejam vistas. Coisas espirituais primeiro se crê, para depois se ver. Ele creu: eu vou matar o menino. Deus disse: não precisa matar o menino. Nos 3 mundos é sabido que existe um homem que é firmado a aliança de Deus com ele. E aí, porque não me negaste não me negaste o único filho próximo? Porque não me negaste? Tendo Abraão erguido os olhos, diga: rapaz, vou só dizer umas coisinhas aqui. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro. Ui, meu Deus, um cordeiro aqui. De onde saiu esse cordeiro? Não tinha um rebanho perdido no deserto. Não tinha nada no deserto. Deus fez o cordeiro aparecer lá. Preso pelo chifre entre os arbustos, tomou Abraão o cordeiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O substituto. Entende? Não pode matar ele em holocausto. Está tudo bem, está aqui o cordeiro, o substituto de Isaac está aqui. Derrama o sangue desse cordeiro. Tem mais ou acabou? E pôs Abrão o nome daquele lugar. Hoje vocês estão animadão, hein? Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Acabou? Então do céu bradou a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Meu Deus, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, tá certo? Que deveras e certamente a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Meu Deus, isso é grande demais. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste. Porquanto obedeceste a minha voz. Que mais? Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E prosperou. Isso tudo que a gente viu chama-se prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, dinheiro é uma ferramenta. Evoluiu, cresceu, conheceu intimamente o Senhor. Ah, isso não é possível. É possível sim. Amém? Conhecendo o Senhor. Festejando o tempo todo festejando. Eita, Pai, eu te dou graças. Irmão, se eu fosse você, eu pegaria tudo que Deus te falou, seja da palavra, seja por palavra que o Espírito Santo te deu, por um profeta ou como quer que seja, e trazia à tona o que foi que Deus te deu e começaria a dar graças. Irmãos, eu dou graças por tantas coisas que Deus falou. Eu dou graças porque grandes e pequenos vão se juntar a mim. Eu te dou graças, Pai, porque grande prosperidade vai acontecer aqui. Eu sou grato, Pai, eu sou grato pela prosperidade. Quanto mais você dá graças,
uma paz que não tem como você explicar, ela te invade e cresce, 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 cresce. Você tem certeza de segurança, amém? E é isso, querido. Essa é a palavra dessa noite. Amém? O mundo me espera. Eita, eu sou resposta para muita gente. Deus não chamou ninguém para ser medíocre. Deus não chamou nenhum crente para ser esquenta-banco. Deus chamou todos os crentes para se envolver na obra dele, que essa é a melhor maneira de você se aquecer. Se envolver na obra, estudar, se preparar para as coisas grandes. Se você pensa que as grandes coisas de Deus serão dadas a quem está murcho ou para quem deixou o propósito, não será dada. As coisas grandes são dadas para quem se prepara. É preciso, para Abraão chegar onde ele chegou, ele teve que caminhar com Deus e se preparar. Porque se ele não se prepara, nunca que Deus ia pedir um menino, porque ele não ia entender isso. Coisas só podem ser entregues para nós à medida que crescemos, amadurecemos. Deus só pode entregar coisas grandes, como Ele tem falado, se nós amadurecermos. Se você ouviu uma coisa grande de Deus e passou-se 10 anos e você ainda continuou o mesmo o menino ou menina de sempre, Ele não pode te entregar. Essa conversa de que o crente que tem promessa não morre é mentira. Morre. Morre sim. Se prepare. Se prepare. Se prepare e diga para Deus: eu amo o que você tem para mim. Eu vou lhe obedecer. E vai sair da pindaíba. A miséria vai ficar para trás. Você já foi redimido. Amém? É a nossa posição diante de Deus, diante daquilo que Ele falou para nós, que faz as coisas acontecer. Amém? Pai, nós te